Fala aí, turma, beleza? Professor Tafarel aqui. Nossa aula de hoje nós iremos dar continuidade ao último assunto que a gente abordou, que foi sobre a economia dos Estados Unidos, como os Estados Unidos eles saem da Primeira Guerra Mundial e as consequências econômicas que aconteceram nos Estados Unidos. Beleza? Então, essa aula hoje nós iremos falar da crise de 1929, período de Grande Depressão nos Estados Unidos. Beleza? Então, esse período que a gente está falando de um período entre guerras. Mas como assim um período entre guerras? Pós Primeira Guerra Mundial e antes do início da Segunda Guerra Mundial. Lembrando a vocês que é dentro desse período que surgem alguns regimes totalitários, os regimes nazistas e os regimes fascistas, o fascismo italiano, o fascismo em Portugal, o fascismo espanhol e o nazismo na Alemanha, beleza? Mas hoje nossa aula nós iremos falar sobre a crise de 1929 dentro dos Estados Unidos, uma crise econômica que vai abalar a fé no capitalismo, que vai abalar todas as estruturas do capitalismo e vai fazer com que o capitalismo seja questionado, beleza? Vamos lá, vamos iniciar nossa aula. Durante o desenrolar da aula eu vou explicando algumas coisas para vocês, beleza? Então, entende-se que após o fim da Primeira Guerra Mundial e antes do início da Segunda, um período de 1919 a 1939, é esse período entre guerras, é o período que a gente está falando. É o período que o capitalismo ele vai enfrentar a sua maior crise e uma das consequências disso será o fracasso das democracias liberais e o fortalecimento de alguns regimes totalitários. Tá bom? E aqui a gente vai falar a crise de 1929 e a depressão dos anos 30. A gente tem que lembrar que antes disso a economia dos Estados Unidos estava super bem. Os Estados Unidos saem da Primeira Guerra Mundial como a principal potência econômica do mundo. Surge aquela ideia do American Way of Life, um novo estilo de vida, um estilo de vida americano, que é marcado totalmente pelo consumismo desenfreado de artigos de luxo por parte das elites da sociedade norte-americana. E essa movimentação consumista vai fazer com que seja um estilo marcado da vida do cidadão americano. E aí a gente vai ter aquela ideia do Fordismo, que é o aumento da produção, essas linhas de montagem, beleza? Só para a gente lembrar o estilo de vida americano marcado pelo consumismo desenfreado, tranquilo? Vamos lá. A crise ela vai ser o resultado de um consumo desenfreado. Como assim? Primeiro, a gente vai pensar o seguinte, ó, como que os Estados Unidos eles saem da Primeira Guerra Mundial economicamente ativo, sai por cima da carne seca, os Estados Unidos mandando em tudo. Nós somos o rei da cocada preta, a gente que manda na economia mundial. Então, a gente financia a reconstrução dos países europeus, a gente empresta esse dinheiro a juros, a gente vende os produtos para eles e a gente toma conta do nosso continente americano aqui, influenciando em cima de todas as nações latino-americanas. É dessa forma. Porém, o que acontece? Os países americanos, os países europeus, desculpa, uma hora eles iriam se reconstruir, a economia iria se reconstruir. E acabou que, dentro dessa reconstrução, eles pararam de comprar nos Estados Unidos. E o que vai acontecer com aquela mercadoria que eles fabricavam tantas mercadorias de acordo com a ideia do mercado consumidor, aquela ideia do American Way of Life, do consumismo? Essas mercadorias, elas vão encalhar. E aí, elas encalhando, elas geram uma diminuição na procura. Então, a gente tem mais produto para vender do que gente para comprar. Então, isso é chamado de crise de superprodução. Como assim? Eles produziram muito,
está sobrando para os produtos em estoque e está faltando gente para comprar. Isso, juntando isso com a bolsa de valores, com uma especulação exagerada, onde começava-se a especular. A bolsa de valores, trabalha com especulação. Como assim, professor? A bolsa de valores é o seguinte: você compra uma ação na bolsa de valores, ela pode num dia, ela pode chegar a 100 mil dólares e daqui a 2 semanas ela cair para 0 dólares. Então é assim que funciona a bolsa de valores, é uma especulação, não é nada concreto. Mas como não é concreto, aquele dinheiro é como se ele não existisse. Ele é especulativo. Você só terá aquele dinheiro caso você venda a sua ação. Entenderam mais ou menos como funciona a ideia da bolsa de valores? Ela funciona através de especulação. Então começa-se uma especulação exagerada, onde as bolsas de valores elas começam a vender muito, as pessoas começam a comprar muitas ações na bolsa de valores, porém, num dia, elas passando, essas empresas elas começam a fechar. Então, as pessoas que tinham várias ações milionárias, essas ações passam a ser totalmente desvalorizadas. E aí o que acontece? Acontece o seguinte: as pessoas vão à falência. Elas indo à falência, essas empresas indo à falência, o que vai acontecer? Vai aumentar vários problemas sociais, como milhares de desempregados, os bancos vão fechar, os bancos vão à falência, as fábricas, as empresas vão à falência, o desemprego em massa, ele gera aumento da miséria, aumenta a fome, atingindo toda a estrutura do capitalismo. Tudo isso vai ser vão ter consequências sociais, como o aumento do suicídio, por exemplo. Imagina, você é um cara milionário, você tem um padrão de vida altíssimo, aí do nada você pega aquele padrão de vida seu, acabou, você é pobre. Então aí que vai ter essa ideia do período chamado de Grande Depressão, período de depressão dos anos 30, porque o alto índice de suicídio, as pessoas começam a não ter mais aquela ideia de viver aquele estilo de vida americano. Então, o mundo capitalista ele entra em crise na década de 30, e isso vai ser uma das causas do surgimento do Hitler na Alemanha e do Benito Mussolini na Itália, do discurso deles serem tão aceitos dentro da sociedade, tá? Mas isso é assunto para outra aula. E só para a gente ter uma ideia, enquanto isso, a União Soviética, que era uma economia socialista, ela estava lá se mantendo bem. Por quê? Porque a economia socialista ela não precisa de quê? De um mercado internacional. Ela com seu próprio mercado interno, ela se mantém. Então, a União Soviética, ela como vai ser considerada uma dos maiores inimigos após esse período de crise. Por quê? Porque é uma ameaça, cara. Pô, o mundo inteiro capitalista está em crise, a União Soviética não. Por quê? Há uma economia socialista. Ela não precisa, porém, do capitalismo para viver. Ela sobrevive com seu mercado interno. Então, será que essa seria a solução? Isso começa a martelar na cabeça de algumas pessoas, e os grandes empresários eles não gostam nada disso, beleza? E aí é só para a gente pegar um gancho de como se funciona estava funcionando da União Soviética, ou seja, esse crash da Bolsa de Nova York ele vai levar os bancos à falência, as empresas à falência, diminui a procura, tem muita oferta e pouca procura, diminui o poder de compra das pessoas, aumenta o desemprego, aumenta a miséria, quebra o lucro das empresas. Então isso é chamado de uma crise de superprodução. Lembram disso? Lembrem, só essa palavrinha, crise de superprodução. O que seria isso? Eles produziram muito e tem pouca gente para comprar. Então
tende a falir várias fábricas. Imagina se você é dono de uma fábrica de sapato, você vende sapato, você tem muito sapato para vender e pouca gente para comprar. O que vai acontecer com sua fábrica? Você vai falir. Por quê? Porque você não vai conseguir vender sua mercadoria e você não vai ter lucro. É dessa forma que funcionou. Resumindo o básico para vocês. Bom? E essa crise ela vai chegar no Brasil também. A gente vai abalar as estruturas daquele período que nós conhecemos como República Velha, Primeira República, República Oligárquica. Vai provocar uma revolução de 1930 que vai levar ao poder o gaúcho Getúlio Vargas, um presidente, um ditador também bem trabalhava juntinho com suas ideias trabalhistas. Ele deu muito direito trabalhista para a população, porém ele era um ditador, tá legal? O Vargas ele vai ser considerado um ditador, que ele vai instaurar uma ditadura no Brasil também chamada de Estado Novo. Mas esse é assunto para nossa aula de Era Vargas. E essa crise de superprodução ela vai chegar ao Brasil e o Brasil vai ser obrigado a queimar sacas e sacas de café. Por quê? Porque se ele não queimasse, o café desvalorizaria. Então o café perderia valor no mercado internacional. Então é obrigado a queimar o café. Beleza? Por quê? Porque teria muito mais procura, teria muito mais coisa sobrando do que pessoas para comprar. Imagina, um saco de café que fosse vendido a $10 para mercado internacional, se tem muito mais gente para muito café sobrando e pouca gente para comprar, o preço tende a diminuir. Então, para não perder lucro nesse café, para esse café não desvalorizar, eles fazem esse ato de queimar o café, tá? Então, como que essa crise 29 ela vai abalar as estruturas do Brasil? Ela vai provocar o golpe de 30, a Revolução de 30, que vai colocar o Getúlio Vargas no poder e, por fim, ao período chamado de República Oligárquica, Primeira República ou República Velha. Tá legal? E aí, professor, mas como que os Estados Unidos eles vão sair dessa crise? Eles saem dessa crise com um acordo, um plano econômico chamado de New Deal, ou seja, um novo acordo. Esse plano ele foi criado por um economista britânico, o John Maynard Keynes, ou seja, uma política keynesianista, que ele rompe com a ideia de liberal, ele já previa que o liberalismo entraria em crise, então ele faz o seguinte, eu vou criar uma teoria que vai ajudar esses países a saírem da crise quando essa crise chegar no liberalismo. Então esse presidente dos Estados Unidos, o Franklin Delano Roosevelt, ele se inspira nas ideias desse economista John Keynes e inaugura o estado de bem-estar social, o welfare state. Ou seja, a mão invisível que movia o mercado lá dentro das ideias do liberalismo do Adam Smith, ela começa a ser criticada no fim do século XIX, pois essa realidade já estava se prevendo que era um pouquinho diferente do que os liberais pregavam. Então, essa ideia de um Estado não interferir na economia as pessoas já começavam a questionar. O Keynes foi um dos maiores questionadores e montou uma teoria, ou seja, para o Keynes, o Estado deveria sim interferir na sociedade, na economia. As empresas não podem concorrer no livre mercado, o Estado não deve ficar omisso. E foi esse programa do Keynes, do John Keynes, que tirou os Estados Unidos da lama após a crise de 29. Beleza? Então, o welfare state, o estado de bem-estar social. Mas como que funcionava isso? Funcionava da seguinte forma, o Estado ele investe em obras públicas para quê? Para gerar mais empregos. O Estado ele vai conceder empréstimos aos agricultores falidos. Para quê? Para movimentar a economia também. Ele vai controlar os preços de diversos produtos e da produção, o que vai evitar uma nova crise de superprodução. O Estado também cria
uma espécie de seguro-desemprego, onde vai garantir com que essas pessoas comecem a movimentar a economia novamente e vai dar alguns incentivos agrícolas. Então, entenderam como seria? O Estado ele não pode ser omisso, de acordo com a ideia do New Deal. Ele precisa investir em obras públicas que vai gerar mais empregos. Ele precisa tomar algumas medidas sociais, como uma ajuda à pessoa que está desempregada, um salário, estipular um salário mínimo que vai aumentar os rendimentos das famílias, que esse rendimento aumentando, aumenta-se também a compra de bens de consumo, aumenta a produção industrial e com isso gera mais emprego, menos pessoas desempregadas. Você diminui os problemas sociais, como a fome, a miséria, e automaticamente você diminui o índice de violência também, e aí você começa a economia a movimentar de novo, tirando o país da crise. Beleza? Então, essa imagem aqui é só para dar um gostinho na boca de vocês, que é o nosso assunto da próxima aula. Aqui nós temos as duas bandeiras dos regimes, de um dos regimes mais cruéis que a história vai contar, que é o fascismo e o nazismo, mas isso é assunto para aula lá na frente. Então voltamos aqui para a nossa ideia da aula de hoje, que é a aula da crise de 1929 nos Estados Unidos e o período de Grande Depressão nos anos 30. Ou seja, a crise ela foi gerada por um processo de superprodução, onde as indústrias e as empresas elas produziam muito mais do que gente para comprar. A Bolsa de Valores começa com várias especulações, fazendo com que as pessoas investissem muito na Bolsa. Então, investir na Bolsa virou um hábito dos grandes empresários, da elite americana, e uma hora, com a recuperação econômica dos países europeus, os países europeus começam a se recuperar, se reconstruindo, eles param de comprar mercadorias dos Estados Unidos para que essas suas empresas também voltassem a produzir. Então isso vai levar a uma crise nos Estados Unidos, e o crack da Bolsa de Valores, o crash da Bolsa de Valores de Nova York, levando uma crise mundial do capitalismo. Essa crise vai chegar ao Brasil, consequência no Brasil acaba com a Primeira República e põe a Revolução de 30 lá com Getúlio Vargas no poder, dando início à Era Vargas, mas o Brasil ele precisa queimar a safra de café para que o café não desvalorize. Qual é o plano que vai tirar os Estados Unidos da lama após essa crise de 29? É o New Deal, ou Novo Acordo, tá? Então essa ideia é que o Estado interfira sim na economia, beleza? E que as empresas também voltem a funcionar. Como que o Estado vai intervir? Vai intervir construindo obras públicas, e isso vai gerar emprego. Essa gerando emprego, você aumenta o consumo das pessoas, concede empréstimo para quem está, para alguns agricultores que estão falindo, controla os preços de alguns produtos e da produção, visando evitar uma nova crise de superprodução e fazendo com que as pessoas tenham acesso também a essas mercadorias. Cria algumas medidas sociais para ajudar essas famílias que estão desempregadas, determina um salário mínimo que você vai aumentar o poder de compra dessas pessoas. Aumentando o poder de compra, você aumenta a produção industrial. Aumentando a produção industrial, você gera mais emprego, e essa geração de emprego aumenta o rendimento das famílias. Beleza? Nossa aula aqui de crise de 29, eu acho que ficou bem tranquila, bem legal. Então, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a vocês, até a nossa próxima aula. E só para dar um gostinho do que vem por aí na nossa próxima aula. Os regimes totalitários, nazifascistas, nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. E também em Portugal e na Espanha. Beleza? Tchau, tchau. Até a próxima aula.